Olá, galerinha, tudo bem? Hoje na aula de matemática nós vamos rever um assunto que nós já conversamos na semana passada, tá bom? Então vamos lá. Os números em nosso cotidiano. Então nós falamos bastante sobre os números, né, na semana passada, como eles surgiram e para que eles servem, os lugares onde nós podemos encontrar os números no nosso dia a dia. Então, vamos pensar um pouquinho mais sobre essas perguntas que tem na apostila de matemática, na página 9. Se você quiser acompanhar com a apostila, você pode pegar a sua apostila de matemática e abrir na página 9, tá bom? Ou pode acompanhar aqui na tela mesmo com a professora, tá? Então, vamos ver aqui a primeira pergunta. Você sabe para que servem os números? Para que eles são usados, né? Então, nós aprendemos o quê? Que os números, eles são para quantificar, nós usamos para dizer a quantidade de coisas, né? Nós usamos para medir o tempo, através do relógio, do calendário. Nós também usamos para medir o peso, né, peso de seres humanos, peso de animais, peso de alimentos, peso de várias coisas. Também usamos os números para medir o comprimento, a distância, a altura. Usamos os números como códigos. Por exemplo, o número de telefone, ele é um código. Então, são números que são utilizados para formar esse código, tá? Enfim, usamos os números para diversas formas, tá bom? Então, aqui nós já falamos um pouquinho para que servem os números, em quais situações os números estão presentes, né? Eu já falei para vocês. E qual é o uso dos números em cada uma dessas situações. Então, aqui é um pátio de uma escola, né? E aqui nós estamos vendo as crianças brincando. E nós podemos ver algumas situações aqui em que as crianças estão utilizando os números. Então, vejam, né? Pensem, essas crianças que estão aqui no campinho, elas estão jogando futebol. Olha só, elas têm os números nas camisetas, né? Indicando que número que ela é como jogador. Tá bom? Nós usamos os números também, por exemplo, num jogo de futebol, para marcar a quantidade de pontos que foram feitos por uma equipe ou pela outra equipe, certo? Olha aí os números presentes numa modalidade esportiva. E a maioria das modalidades esportivas, o número sempre é utilizado para marcar pontos, né, adquiridos, para identificar o jogador, o competidor, tá bom? E também nós usamos o número em uma modalidade esportiva para marcar o tempo quando começa o jogo e quando termina. Então, por exemplo, nós sabemos que um jogo de futebol, ele é dividido em 2 tempos. Cada tempo, ele dura 45 minutos. Olha só, 2 tempos, 2, número, 45 minutos. 45 é um número. Olha como ele está presente neste momento aqui do jogo dessas crianças. Aqui nós temos 2 meninas brincando de amarelinha. E olha os números aí na amarelinha, né? Então, ela vai pulando de número em número e assim é a brincadeira de amarelinha. Assim como várias outras brincadeiras, né? Aqui nós temos 2 crianças, né? Próximo a esta é uma régua de medida, né? Para saber o tamanho. Por exemplo, a amiguinha está medindo o tamanho do amiguinho. Então, como que ela vai saber a altura? Através do número que está marcado aqui, né? Na fita métrica, que é usado aqui na régua de medida que foi usado pela girafa, né? Então, aqui no pescocinho da girafa até os pés dela tem como se fosse uma régua. Então, a amiguinha tá marcando ali onde o amigo, até onde ele já cresceu. E aí vai ter um número ali indicando, tá? Uma outra situação é esta criança que está fazendo uma compra na cantina, né? A cantina da escola. Então, ele tá pegando moedas,
né, para poder comprar. E as moedas têm o quê? Tem valores, e esses valores são representados por números, ok? E aqui, ó, nós temos um cartaz da campanha de vacinação. Neste cartaz, como que aparece o número? Com a data de quando vai acontecer a campanha de vacinação, tá bom? Vai ser no dia 10 de abril. 10 é um número que representa o tempo, né? Quando vai acontecer a vacinação, tá bom? E a última pergunta aqui, ó, e você, onde usa números no seu dia a dia? Né, a gente já conversou bastante sobre isso, a gente tem até anotações no caderno, então vamos passar essa página. Então, olha, você vai fazer um tour pela sua casa, né? Esse tour seria pela escola, mas vamos fazer esse tour pela casa, pela sua casa, e você vai olhar aí na sua casa aonde tem números. Ok? Se tem calendário, se tem relógio. Nós já conversamos sobre isso também, mas eu quero que vocês olhem de novo. Eu lembro que no dia da nossa aula que nós falamos sobre isso, alguns alunos falaram no micro-ondas, né? Nós também pensamos no termômetro, que é um instrumento utilizado para medir a nossa temperatura. Então, quero que você dê uma voltinha aí na sua casa e dá uma olhadinha os lugares aonde tem números na sua casa. Agora, na página 10, você vai registrar os números que você encontrou. Aí tá na escola. Como nós não estamos na escola, por conta da pandemia, então é na sua casa, tá bom? Então, dá uma pausa aí. Se você ainda não fez o tour, ou então, no momento do tour, aqui, ó, volta aqui nesse slide e para e dá uma pausa, vai olhar na sua casa, depois que você olhar, aí você volta, né, despausa o vídeo, e aí você vai na página 10 e você vai responder. Registre os números que você encontrou na casa, tá? Que tá escola, mas é casa. Então, por exemplo, na minha casa, eu encontrei números no micro-ondas, eu encontrei números no controle da televisão, eu encontrei números nos meus sapatos, nas minhas roupas, encontrei números nas embalagens dos alimentos, encontrei números nas embalagens dos produtos de higiene pessoal que tem lá no meu banheiro, por exemplo, shampoo, pasta de dente, no sabonete, tá bom? E aí você vai registra pelo menos 3, ok? Aí, número 2. Nesse passeio que você fez na sua casa, pergunte a um adulto onde ele usa os números, registre a resposta. Então, você vai poder perguntar aí para a mamãe, ou para o papai, ou para um responsável que está aí com você, aonde que essa pessoa usa números. E o que ela te responder, você vai registrar aqui nestas linhas, tá bom? Ela pode falar um único lugar, não precisa falar mais de um, tá bom? Então, termine esta página com calma, dá uma pausa aí no vídeo para poder concluir na sua apostila. Depois que você responder essas 2 questões, você vai passar para o próximo slide, tá? Aqui no próximo slide, ainda continuando o exercício na página 10 da sua apostila, você vai ver aí na apostila, ó, vamos compartilhar os registros de nossa turma sobre o uso dos números na casa, tá? Aí tá na escola, mas na casa. Anote no espaço a seguir a síntese elaborada pela classe. Então, este exercício, gente, nós vamos fazer juntos depois, durante a aula, tá bom? Essa videoaula que eu estou gravando é somente para você assistir, caso a gente não tenha conseguido fazer em aula online, tá bom? Mas nós vamos fazer isso depois juntos, em sala de aula, o exercício da página 10. Quando eu falo sala de aula, é na nossa aula online, tá bom? Então, vamos ver aqui alguns usos social dos números. Onde nós encontramos os números? Olha só, no mostrador de relógio, olha os números aí. No teclado de calculadora, números de sapato, no painel de elevador, para quem mora em prédio ou para quem já andou de elevador, deve ter observado os números aí no painel do elevador, tá bom?
Outros lugares aonde nós vemos números. Os números das casas, tá bom? No celular, número de ônibus. Olha aqui, esse ônibus tem um número. Quem é habituado a andar de ônibus vai saber quais são os ônibus pelo número que passam próximo da sua casa, tá bom? Por exemplo, eu sei que aqui perto da minha casa passa o 20. O 20 é um ônibus que sai do terminal de Diadema e vai até o terminal de Piraporinha. E ele passa bem pertinho da minha casa, tá bom? Esse é um exemplo que eu dei. E tem também, gente, a placa de um carro. Ela também possui letras, mas possui números. Isso daqui é um código, tá? E aí, olha aqui, ó. Aqui nós temos algumas maneiras de como nós usamos os números. Então, por exemplo, nós usamos os números para contar nos dedos, né? Nós contamos 1, 2, 3, e isso nós vamos mostrando os nossos dedos. Muitas vezes as crianças menores, nós perguntamos assim, quantos anos você tem? E o que a criança faz? Ela mostra os dedinhos. Então, se ela tem 2 anos, ela mostra 2 dedos. Se ela tem 3 anos, ela mostra os 3 dedos. E uma coisa que as crianças menores ainda, elas aprendem muito rápido, é mostrar quando elas completam um aninho. Então, a gente pergunta, quantos aninhos você tem? A criança vai lá e mostra um dedinho, né? Então, usamos os números para contar. Nós usamos os números também para contar moedas, contar o dinheiro, né? Então, lembra que a Pro já falou que os números estão nas moedas, estão nas espécies de dinheiro. Espécies de dinheiro, gente, são o dinheiro em papel, né? Aquela nota de R$2, aquela nota de R$5, aquilo lá é conhecido como espécie, tá bom? Então, tanto na espécie quanto na moeda de dinheiro, nós temos os números. Também usamos números para contar pessoas. Então, por exemplo, nesta imagem nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas aparecendo, né? Uma aparece aqui só a metadinha, mas ela está aí na foto, tá bom? Vamos ver a próxima imagem. Também usamos os números nas balanças, quando vamos pesar, né? Então, sabemos quanto pesamos por conta dos números que aparecem nas balanças. Pode ser uma balança digital, onde o número já aparece o número digitalmente, ou pode ser essas balanças de ponteiro, que era uma balança muito antiga que usavam. Eu acho que somente nas farmácias muito antigas que deve existir ainda esse tipo de balança, mas é meio difícil de nós vermos, tá bom? Temos os relógios, olha, aqui nós temos, no caso, um relógio de pulso, né, tendo os números e marcando. Temos as placas de ruas que indicam, por exemplo, a distância que temos para chegar em algumas cidades. Então, aqui nós temos algumas cidades lá do estado do Rio de Janeiro. Então, Paraty, do ponto onde a pessoa está, onde está essa placa, isso quer dizer que faltam 24 quilômetros para chegar. Isso aqui em quilometragem, tá bom? Para Angra dos Reis, 118 quilômetros. E para a cidade do Rio de Janeiro, 236 quilômetros. Então, aqui, ó, os números são utilizados para marcar a distância de um lugar ao outro. Também usamos os números, como eu já falei, como códigos. Olha aqui, ó, um número de telefone, né? Placas de carro, código de barra. Os códigos de barras nós costumamos ver nos alimentos, por exemplo, aqui é uma latinha de refrigerante, nas bebidas, né, nas embalagens de remédio. Então, a maior parte dos produtos que compramos atualmente tem esses códigos de barras. Os códigos de barras, geralmente, eles indicam o quê? Quando aquele produto foi fabricado, qual a data de validade, qual é o valor dele, o preço, que mais? Aonde ele foi produzido, em qual período de produção aconteceu este produto,
né? Então, o código de barra é um código que existe para aquelas pessoas que produzem, para aquelas empresas que compram. Por exemplo, um grande supermercado, ele vai sempre ter um controle dos produtos que ele tem no mercado através do código de barra, tá bom? Então, hoje existe aparelhos que nós chamamos de leitores de códigos de barra. Então, vem uma luz aqui em cima, né? E essa luz vai ler esse código de barra e aí nós vamos obter informações sobre este produto, tá bom? A mesma coisa, vamos por uma placa de um carro. Existe o Detran, que ele é responsável pelo trânsito, né, no Brasil, e através da placa do carro, o Detran ele consegue saber a cor do carro, que marca que é o carro, que tamanho que é o carro, o ano do carro, tá bom? Ele consegue ter várias informações. Muitas vezes nós olhamos esses números e essas letras e não sabemos o que significa, né? Mas é um código para que a empresa responsável pelo trânsito, ela possa identificar cada carro, tá bom? Nós usamos também os números para indicar quem é o campeão, quem chegou em primeiro, segundo e terceiro lugar. Olha os números aqui, ó, marcando quem é o primeiro, segundo e o terceiro. Usamos os números para organizar uma fila. Neste caso aqui, gente, nós estamos falando dos números ordinais. Lembram que nós estudamos outro dia? Os números ordinais. Então, é para indicar, por exemplo, para formar uma fila, para indicar quem ganhou, para um calendário. Olha aqui, ó. Aqui é a contagem de dias que foi feita, por exemplo, para chegar até o Natal, né? Então, olha, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, tá bom? Então, aqui são exemplos de como nós podemos usar os números ordinais. Então, na apostila, nós temos lá na página 13 e na página 14, e nós vamos fazer agora esta atividade, tá? Observe os números presentes na imagem a seguir. Saiu essa imagem aqui em cima, gente, mas desconsidere. Olhe na sua apostila na página 13. Tá? Então, nós temos aqui nós chamamos isso aqui de um painel, né? Um outdoor, um totem, que geralmente ficam nas estradas. Aqui tá dizendo que, ó, que é um ecoponto na Vila Madalena. Aqui tem um número para ligar. O ecoponto é o quê? É um lugar onde nós podemos descartar o lixo que nós podemos reciclar. Tá bom? Então, por exemplo, na Vila Madalena tem um ecoponto. E aqui tem um número para ligar, caso você queira que eles venham retirar o produto na sua casa, no caso, para quem mora nessa região, tá bom? Então, aqui existe um número de telefone, que é o que indica isso daqui. Nessa segunda imagem, você vai olhar na sua apostila, porque não dá para ver aqui na tela, é um painel que indica a temperatura. Qual é a temperatura do ambiente onde nós estamos, né? Então, este número indica qual é o grau, né? O quanto está quente ou o quanto está frio, tá bom? Aqui também está indicando, ó, que na quarta-feira esse quá está dizendo o quê? Que provavelmente a temperatura vai ficar a 20 graus. Na quinta-feira, 23 graus, mas só com nuvens. E na sexta-feira, 19 graus, vai cair a temperatura, com nuvens e provavelmente com chuva. Tá bom? Isso aqui é só um exemplo, ok? Opa, desculpa. Então, aqui está o que indica esses números. Temos aqui, ó, que a 500 metros, é muito comum nós vermos isso nas estradas, que a 500 metros nós vamos encontrar o quê? Um restaurante. E neste local é possível abastecer o carro, consertar algo que esteja quebrado no carro e também é possível a gente se alimentar. E olha a distância que este local está do ponto aonde está essa placa, a 500 metros. Então é para o motorista ficar ali esperto, né? Que aquele local vai chegar, caso ele precise abastecer, caso ele precise se alimentar, usar o banheiro, e aí ele vai parar nesse local. Então tá indicando aqui, ó, o número 500. Aqui nós temos uma jarrinha de medidas de litro ou de gramas,
tá bom? E também, ó, são representados por números. Você pode até procurar aí na sua casa, caso a mamãe tenha, uma medida, pode ser uma jarrinha, às vezes é um copo, às vezes é um potinho pequeno, uma colher, que indica qual é a medida desta embalagem, tá bom? Aqui nós temos um cartão de crédito ou de débito, onde tem números que representam o código desse cartão. Através desse código, a empresa responsável por esse cartão, ela consegue reconhecer quem é o dono do cartão, quanto que essa pessoa está devendo, quanto que ela já comprou no cartão, quando que ela tem que pagar a fatura deste cartão, tá bom? Nesta outra imagem, nós temos aí promoção, compre 2 e leve 3. Normalmente, nós vemos esse tipo de anúncio em supermercado, em lojas de calçados, móveis, roupas, tá? Então, esses números aqui estão indicando o quanto você pode comprar e o quanto você vai pagar. Então, para você comprar 2, vai levar 3, sendo que 1, a loja está dizendo o quê? Que, por exemplo, 1 você não vai pagar, se você comprar 2, tá bom? Aqui nós temos um cupom. Esse cupom está indicando quanto que a pessoa gastou, ou no mercado, ou numa loja, numa padaria, tá bom? Aqui nós temos novamente, né, os números indicando os vencedores, né? Indicando uma ordem, quem chegou em primeiro, em segundo e em terceiro, tá bom? Agora, faça o que se pede em cada item. A. Contorne as imagens em que os números representam códigos. Então, quais são as imagens que os números estão representando códigos, gente? Então, nós podemos observar os números como códigos aqui no totem, então pode fazer um X em cima dele. Os números como códigos no cartão de crédito, tá bom? Esses dois estão indicando os números como códigos. Então, você não vai fazer um X, você vai contornar, desculpa, proleu errado aqui, agora que eu vi, ó. Vai contornar em volta desta imagem e do cartão, que indicam o quê? Que esses números estão indicando um código, tá bom? B, assinale com X as imagens em que os números indicam contagem. Então, você vai fazer somente um X nas imagens aonde indica que está contando. Aonde está contando, gente, essa aqui, ó, nesta imagem, onde tem uma promoção, que indica o quê, ó? Que se você levar 2, se você comprar 2, você leva 3. Então, está contando, tá bom? Um X só. C, assinale com 2x, ó, x, as imagens em que os números representam medidas. Olha só, medidas. Então, nós temos aqui, nesse marcador de temperatura, ele está marcando que é a medida do tempo. Na placa que está indicando, a 500 metros vai encontrar um restaurante, um lugar onde possa descansar. Ele está marcando a medida de distância. Então, pode marcar 2x. Este aqui marca a medida de quantidade de líquido ou de massa, tá? Que mais? Aqui está marcando a medida de quanto você gastou, ok? É a medida do valor que você gastou, certo? E aí, nós temos uma última imagem que está indicando quando os números representam ordenação, que é o que? Essa imagem aqui, ó, que indica quando quem chegou em primeiro, segundo e o terceiro, tá bom? Depois eu vou mandar a correção dessa página para vocês. Nesta segunda página, a página 15, caso você não tenha terminado a outra página, dá um pause aí, termina, para depois passar para a próxima, ok? Aqui nesta página, nós temos agora, ó, escreva usando números as informações a seguir.
Então, você vai colocar aqui, ó, a sua idade. Qual é a sua idade? Você vai colocar o número que representa a sua idade. O ano que você está cursando na escola. Qual é o ano, gente? Segundo ano, né? Aqui todo mundo está no segundo ano. Vai colocar o número da sua casa. Vai colocar quantos alunos há em sua classe. Então, vocês vão colocar aqui, ó, 20 alunos, tá bom? São os alunos que nós temos na nossa classe. No E, quantos irmãos você tem? Se você não tem nenhum irmão, você vai usar um número específico, que é o número 0, indicando que você não tem irmãos. Você vai indicar o ano em que você cursou o primeiro ano. Então, vocês cursaram o primeiro ano, o ano passado, certo? Então, o ano passado foi 2020. Então, vocês vão registrar aqui 2020, certo? No número 3, observe as respostas que você escreveu no exercício anterior e responda. Quais são os números que representam contagem? Quais desses números aqui em cima que você registrou que representam contagem? Ok? Desses números aqui, gente, é os números de alunos, porque você precisa contar os números de alunos para saber quantos você tem na classe. E a quantidade de irmãos que você tem, porque aí você precisa contar quantos irmãos você tem. Então, você vai escrever aqui embaixo, que é o quê? Os alunos da classe e o número de irmãos, certo? No exercício 4, na cena a seguir, escreva a posição que cada criança ocupa na fila. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro. Então, nós temos aqui, ó, primeiro, ó, tá vendo que começou aqui, ó, primeira? E essa aqui tá ocupando qual lugar? E essa. Lembrando que nós estamos falando de criança. E quando nós falamos em criança, a palavra criança ela é do gênero feminino. Então, nós falamos a criança. Então, aqui, quando nós vamos indicar o lugar da criança na fila, nós vamos usar este código aqui, ó, com a letra A, para representar a primeira, a segunda, a terceira. E aí, você vai escrever aqui na sequência nesta linha, tá bom? Lembre-se que para escrever os números, nós vamos usar, quando indica no masculino, o código de acordo com como está aqui nesse lembrete abaixo, tá bom? Que é a letra O com um tracinho embaixo. E quando é feminino, como está aqui, ó, a letra A com um tracinho embaixo, tá bom? Então, esta foi a nossa aula de matemática. Caso você tenha alguma dúvida, volte os slides, dá pause, faz de novo, tá bom? E que você vai conseguir. E depois eu vou mandar a correção dessas páginas para vocês, ok? Um beijinho e qualquer dúvida pode contar com a Pro.